Muito feliz, nós estamos aqui no nosso Salto Kids, saltinho para as crianças, e estou muito feliz de saber que enquanto nós estamos aqui agora, eles estão lá vivendo algo muito bacana, muito legal e algo muito especial, preparado, pensado para eles, e também tem um volume enorme de voluntários ali que está servindo com o coração, colocando a sua vida ali. Então, é uma gratidão que eu tenho a Jesus por nós vivemos esse tempo. É muito especial, vemos que Deus tem levantado as crianças, o futuro daquilo que é a igreja de Jesus. Mas não se engane, as crianças são o futuro, mas você é o presente. Viva avivado, não deposite nas crianças apenas aquilo que Deus te chamou para você viver. Seja alguém avivado hoje, seja alguém cheio do Espírito hoje. Seja alguém cheio da graça de Jesus hoje. E as crianças, não só por eventos e encontros que nós promovemos, mas as crianças viverão apaixonadas por Jesus quando elas verem uma igreja apaixonada por Jesus. E essa igreja é você aqui hoje e agora, beleza? Abre a tua Bíblia aí junto comigo, lá em Lucas, capítulo 9, versículo 58. E nós vamos ler um texto, e eu gostaria que você prestasse muita atenção nesse texto e guardasse esse texto na sua memória, no seu coração. Um momento muito especial de nós lermos a palavra e memorizarmos aquilo que Deus quer falar conosco hoje aqui. Vamos lá? Lucas capítulo 9, versículo 58, abre aí na tua Bíblia, no teu aplicativo, e vamos juntos. A raposa tem o seu covil, o pássaro tem o seu ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Vamos lá de novo? Para você que está dormindo, acorda. A raposa tem seu covil, o pássaro tem o seu ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Fecha os teus olhos e diga: Jesus, eu imploro, eu preciso dessa palavra, me ajuda, vem com todas as enzimas para o meu cérebro que está cheio de coisas desse mundo, vem com todas as necessidades que eu preciso agora para ficar com o olho esbugalhado, com os ouvidos atentos à tua palavra. Faça essa oração de forma muito singela e até efusiva diante de Jesus. Deus, nós oramos aqui nessa noite, nós te pedimos, Jesus. Aqui diante de mim eu tenho a igreja gloriosa, aqueles que são os teus filhos, aqueles que caminham com o Senhor, muitos daqueles que precisam inclusive de uma palavra que vai mudar a vida nessa noite. Muitos daqueles que talvez precisam a palavra e estão com o coração fechado e precisam, Jesus, da presença do teu Espírito. Eu peço, Espírito Santo, passe em cada coração aqui nesse momento e faz uma obra poderosa, uma obra que a tua própria palavra nos diz que é o maior milagre, é aquele que se abre para ti. Nós oramos, Jesus, por esse grande milagre, o maior milagre, a conversão de uma alma, a conversão de uma vida. E Deus, eu não oro pelos que não são crentes, eu oro por aqueles que são os teus filhos, que estão engessados pelo poder desse mundo. Eu oro aqui, Jesus, por um coração aberto, por uma mente aberta, por um coração totalmente apaixonado pelo Senhor e totalmente preparado para aquilo que o Senhor tem para ministrar na nossa vida nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vocês estão bem, gente? Vocês estão me olhando com uma cara assim, o pessoal fica meio... Está todo mundo bem aí? Está todo mundo bem? Alguém vai dizer assim: se eu estivesse bem, eu não tinha vindo na igreja, né? Está todo mundo bem? Tudo certo com vocês? Lucas 9:58 fala um dos textos mais profundos e mais intrigantes da Bíblia. Todo mundo aqui tem um lugar seguro para estar. Todo mundo aqui gosta. Eu tinha uns colegas de trabalho que eles tinham um lugar muito seguro em que eles adoravam estar, que era o interior do estado. Muitos deles trabalhando em Porto Alegre tinham o interior do estado, e eles sempre contavam as histórias quando eles iam lá para o interior e voltavam, e sempre tinha lá cuca, salame, linguiça, aquela coisa toda. Olha aqui a Carol, ó. É verdade esse bilhete, Carol? Tem lá no interior do estado aquela famosa cuca recheada e tudo aquilo que te dá aquele cheirinho, né? Esses dias eu estava em casa e eu pedi um almoço, e chegou um almoço lá em casa e veio um potinho de feijão
e eu senti um cheiro de feijão que me lembrou a minha tia, uma tia que me cuidou, né? Eu tenho uma parte da minha história muito difícil da minha infância, em que a minha mãe ficou internada no hospital por muitos meses, e eu fiquei rolando de casa em casa, era só eu e a minha mãe, e eu fiquei de casa em casa, e eu fiquei alguns meses na casa da minha tia, e eu lembro, e quando eu fui comer aquele feijão, eu lembrei dela, lembrei daquele cheiro, daquele feijão, e a Jéssica me disse, olha, isso deve ser algum tempero que a tua tia colocava e talvez esse restaurante coloque. E eu senti aquele gostinho e eu me lembrei muito daquele tempo que eu fiquei na casa daquela tia, aquele momento em que, diante daquela turbulência que eu estava vivendo, talvez quase perdendo a mãe, quase ficando solto no mundo, ali na casa da minha tia era um lugar seguro. Todos nós temos lugares que nós nos sentimos seguros, né? Nada como... E eu vou falar algo aqui que eu vou entregar um pouquinho a minha idade, mas quem é casado já, né? Quem já tem mais de 30 e já é casado, depois que você vai num casamento, vai numa festa, e chega em casa assim, já 1h, meia-noite, não tem lugar, né? Claro, o pessoal que é mais novo, tem 20 e poucos, chega em casa ainda vai fazer outras coisas, tem gente que vira à noite, mas eu confesso, quando eu chego em casa, eu sinto uma paz que excede todo o entendimento. Eu entro na minha casa e ali está o meu lar, o meu lugar seguro, né? Às vezes eu vou viajar, agora recentemente estive viajando e fiquei em hotel, mas quando eu voltei para casa estava lá minha cama, minhas coisas, o meu lugar. Nada como nós temos o nosso lugar, o nosso ambiente seguro, um lugar em que a gente pode se sentir amado, em que a gente se sente pertencente, né? Hoje a gente tem aqui a Lari, está aqui visitando a gente. Nada como ter o seu lugar, né, Lari? Está aqui na tua casa, no teu lugar onde tu pertence, né? A Lari está viajando o mundo aí, está em São Paulo agora, né? Isso? Está morando em São Paulo. Nada como você voltar a esse lugar, né? Muitas vezes o pessoal vai, viaja o mundo e às vezes aparece aqui e tem esse sentimento familiar de estar aqui no Yu, né? E sentir que o Yu é a sua casa. E aqui nós temos uma frase emblemática de Jesus. Talvez uma das coisas mais solitárias da Bíblia, Jesus dizendo, a raposa tem o seu covil, o pássaro tem o seu ninho, mas o Filho do Homem, aquele que é o Deus Criador de todas as coisas, não tem onde reclinar a sua cabeça. Pensem nisso por um instante, o arquiteto das galáxias, aquele que criou o tempo, o espaço e o tempo, aquele que fez todas as coisas, aquele que esculpiu tudo que nós vemos, as montanhas, a beleza das cachoeiras, aquele que criou os céus e a terra com a força da sua voz, agora está dizendo diante dos homens que não tem um lugar onde reclinar a sua cabeça. Esse é Jesus. E eu queria te convidar hoje à noite a fazermos um passeio juntos. E por alguns momentos eu vou fazer algo inusitado nessa noite. Durante essa ministração, eu quero me colocar na pele de alguém. E por vezes vocês vão ver eu falar aqui ao longo dessa ministração, como se eu fosse essa pessoa, mas é que eu queria que você entrasse junto comigo nesse lugar. Entrasse junto comigo no coração e na vida de Lázaro. Lázaro foi um amigo de Jesus, alguém que caminhou com Jesus e que esteve próximo desse Cristo. Por isso, prazer, Lázaro. Meu nome nesses próximos momentos vai ser Lázaro e eu queria que você soubesse um pouquinho da minha história. Um pouquinho do lugar onde eu morei, como Lázaro, um pouquinho da onde eu estive nos últimos anos, e eu queria que você soubesse um pouquinho mais sobre a minha aldeia, a minha região onde eu morava. A minha região se chama Betânia. Uma cidadezinha bem singela, nos arredores de Jerusalém, um lugar que talvez não fosse um ponto turístico, talvez se você vá viajar para Israel hoje, talvez não seja um dos lugares em que você vá visitar, Betânia, talvez seja um dos lugares que talvez nunca entre nos seus roteiros turísticos, talvez você nos dias atuais, ao ir para Israel, deseje passar alguns dias no Catar, já virou a moda, né? O pessoal vai para Israel, fica uns dias no Catar antes, e converteu o Catar em um lugar bíblico, mas isso é outra história. O meu CEP é um lugar que ninguém conhece. Betânia é uma cidade pouco falada nas Escrituras, ao longo de todo o texto bíblico, mas em Betânia eu tenho uma coisa que vocês não têm, ou talvez não tenham,
Betânia é o lugar onde esse cara, Jesus, o Filho do Homem, o Criador das galáxias, Betânia é esse lugar onde esse que por sua palavra criou todas as coisas, Betânia é o lugar onde Jesus reclina a sua cabeça. Betânia é esse lugar, e por isso, meus amigos, eu posso me sentir orgulhoso da minha terra, da minha aldeia, Betânia, porque lá, o próprio Deus, Criador de todas as coisas, encontrava um refúgio. Essa história não é sobre um milagre, mas é sim sobre um Deus que encontra descanso em um lugar. Você consegue imaginar Deus encontrando descanso em um lugar específico? Esse lugar é Betânia. Mas antes de falar de Betânia, meus amigos, eu quero entrar um pouquinho mais em detalhes de algumas coisas que aconteceram com esse Jesus. E eu gostaria que você entrasse junto comigo nesse túnel do tempo e chegasse lá em Jesus, mas não o Jesus dos 33 anos de idade fazendo milagres. Eu quero que você vislumbre agora Jesus na barriga da sua mãe. Havia um recenseamento, algo acontecendo na sua cidade natal. E Jesus então precisa sair da sua cidade natal, meio que foragido desse lugar, e, junto com sua mãe, acaba nascendo num estábulo. E todos nós conhecemos a história de Jesus. Esse é o primeiro grande momento desse meu amigo Jesus. O primeiro grande momento de Jesus, o Deus Criador de todas as coisas na terra, é uma grande rejeição. A mãe de Jesus tentou colocar ele num quarto e tentaram chegar nesse lugar para que Jesus pudesse nascer em um lugar minimamente digno. Quem gostaria de ter o seu filho num estábulo no meio dos animais? Ninguém. Lá estava o Criador de todas as coisas. Como diz em Lucas, capítulo 2, versículo 7, diz assim: não há lugar para eles, na estalagem fala o homem da recepção. Uma mulher grávida, desesperada, e ele simplesmente diz: não há lugar para esse casal, não há lugar para esse nascimento. E você pensa na ironia disso. O Rei do Universo agora não tem um lugar para nascer, não tem um lugar em que ele possa chegar ao mundo. Existia uma grande placa escrito: não há vagas, não há vagas. Não foi uma rejeição por ódio, não foi uma rejeição simplesmente por não gostar, era a otimização do processo. Se você estivesse no lugar deles, talvez você fizesse o mesmo, talvez você otimizasse o seu processo, talvez você fizesse o que tinha que ser feito. Nós vivemos num tempo em que nós precisamos otimizar tantas coisas. A gente vai correr no parque, a gente está ouvindo um podcast, a gente vai fazer uma academia, a gente está ouvindo uma pregação, a gente vai lavar uma louça, a gente está vendo um vídeo no YouTube. Nós somos os reis da otimização dos processos, e naquele tempo não era diferente, todo mundo queria lucrar ao máximo. O dono da estalagem também queria lucrar ao máximo, ele não ia tirar aqueles que já estavam ali garantidos para botar um casal que chega com um filho e iam fazer o maior estardalhaço. Não, temos vagas, se você quiser lá no meio dos animais, vocês podem ficar lá. A primeira noite de Deus na terra, meus amigos, não foi um palácio, mas foi onde os animais comiam. Ele veio para alimentar o mundo como sendo ele o pão da vida, mas no fim das contas, o mundo colocou ele para dormir entre aqueles que, naquele lugar onde os animais comiam. O pão da vida agora está junto dos animais e junto do alimento do gado. A mensagem para nós ela é muito clara desde o início. Jesus, você não pertence a esse lugar. Você não pertence a esse lugar. Esse lugar está ocupado. Você não pertence a esse lugar, como diz lá em João 1, 10 e 11, diz assim: ele estava no mundo e o mundo não foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para aqueles que eram os seus, mas os seus não o receberam.
A primeira rejeição de Jesus não foi por ódio, guarda isso no teu coração, mas foi uma agenda cheia. Uma agenda cheia foi aquilo que colocou Jesus para fora de um lugar. Uma agenda cheia que talvez nós estejamos vivendo hoje. Uma agenda cheia de otimizações, cheia de coisas organizadas, está tudo tão organizado que eu não tenho tempo para colocar Jesus nem por 15 minutos na minha vida. Uma agenda que está tão lotada de coisas que eu não consigo dizer, Jesus, tu é uma prioridade na minha vida. Jesus não foi rejeitado por ódio, talvez você não tenha ódio de Jesus, talvez você só não tenha tempo para Ele. Talvez a sua agenda esteja cheia demais para que Jesus possa entrar na sua vida. A primeira grande rejeição desse meu amigo Jesus, deixa eu contar para vocês, foi essa. Jesus não tinha um lugar para nascer, porque agendas estavam cheias. Não havia espaço no coração, porque agendas estão lotadas. Não, toda semana ir à igreja? Não. Toda semana me envolver com pessoas? Não. Toda semana orar? Não. Eu já orei mês passado, porque é isso? Eu já fui num velório semana passada, um pastor pregou lá. Tá bom de palavra por esse ano? Não, tá bom. Chega. Mas não é essa relação que Deus deseja ter conosco. É muito mais profundo do que isso. Segunda rejeição desse meu amigo. E agora nós estamos no quintal da casa de Jesus. Estamos lá em Nazaré, uma região onde Jesus se envolveu, cresceu. E lá está Jesus num belo dia. Resolveu Jesus, aos seus 30 anos, declarar ao mundo agora o seu chamado ministerial. Chegou o dia de ele apresentar-se ao mundo. E o que acontece? Ele entra no templo, resolve, então, ele é chamado para ler o pergaminho, ele abre lá em Isaías 61, ele lê um texto muito emblemático que fala sobre a vinda do Messias, e ao terminar esse texto, ele declara em alto e bom som, que eu sou o cumprimento dessa promessa. Eu sou o cumprimento dessa promessa. Quando ele fala isso, um alvoroço acontece naquele lugar. Todos aqueles que estavam ali se alvoroçaram, os discípulos já não sabiam onde enfiar a cara, os homens da lei estavam ali ao redor, os romanos estavam esperando para ver o que ia acontecer, e no fim um grande rebuliço aconteceu naquele culto, naquele dia entre os judeus. E o fim das contas foi o quê? Jesus estava na beira do penhasco, e lá estava ele, quase sendo jogado penhasco abaixo. Jesus estava ali, como diz o texto lá em Marcos 6,3. As pessoas se perguntando, ei, não é esse o filho do carpinteiro? Não é esse aquele que é comum para nós, aquele que andou no nosso meio? Não é esse aquele que nós estamos acostumados a ver? Não é esse aquele que anda no nosso redor? Não é esse que o jogador de futebol colocou a faixinha quando ele ganhou a Copa do Mundo escrito Jesus? Não é esse que é o fulano, aquele ator famoso, aquele jogador famoso colocou escrito na tatuagem no peito escrito Jesus? Não é esse que todo mundo conhece? Não é esse aqui no Brasil que todo mundo declara? Não é esse que virou pauta política? Não é esse que foi instrumentalizado pela religiosidade? Não é esse que foi instrumentalizado pela política presente? Não é esse que todo mundo conhece e diz Jesus? Jesus está presente em todos os lugares, e todos os lugares levam a Jesus, e Jesus é só mais um entre todos que levam a Deus e a salvação? Não é esse que é tão comum a todos nós, que nós não precisamos nem nos preocupar? Deixa Jesus de lado, deixa ele ali na dele. Meus amigos, esse Jesus se tornou tão comum que foi rejeitado, se tornou tão próximo que estava longe. Eu estava tanto declarando que Jesus estava na minha vida que na verdade ele nunca esteve. Porque ele é tão comum à minha realidade que eu tenho fala de crente, jeito de crente, cara de crente, venho na igreja, eu tenho Bíblia em casa, eu tenho jeito de falar de crente, eu falo como um gospel, a minha vida, eu canto como crente, eu canto a musiquinha, eu até choro em casa, mas no fim das contas Jesus é tão comum para mim, mas eu ainda assim o rejeitei. Esses são esses caras.
E é por isso que muitos de nós, meus amigos, temos dificuldades em encontrar Deus no nosso dia a dia. Porque nós estamos procurando aquilo que eles estavam procurando, milagres extraordinários. Porque nós estamos vinculados a grandes milagres, mas Jesus não quer se apresentar nos grandes milagres, Ele quer se apresentar numa grande relação. Amém? Não é nos grandes milagres que Jesus te convence, mas é uma vida relacional com Ele. Porque um amigo de verdade não está preocupado em impressionar. Olha, ouve isso, um amigo de verdade, ele não está preocupado em impressionar, ele está feliz em estar junto. Porque se você é amigo de Jesus, a proximidade com Ele basta, você não precisa mais nada de Jesus. Se hoje você olhar para Jesus e dizer assim, Jesus, se você não fizer mais nada por mim, até o fim da minha vida, se você não fizer mais nada em favor de mim, eu já estou feliz porque o Senhor me salvou. Porque na cruz do Calvário você me tirou da condenação eterna. Porque o Senhor me colocou nesse lugar de salvação. E que agora eu tenho condições de viver a eternidade contigo. Jesus, você abriu, por meio da cruz do Calvário, aquilo que te rasgou ao meio, também rasgou o véu. E hoje eu tenho acesso ao céu, eu não preciso mais viver como um mendigo espiritual, mas agora eu sou o seu amigo, só isso basta. Amém? Amém? Um amigo de verdade não está preocupado em impressionar, ele está feliz em andar junto. Vamos para a terceira rejeição de Jesus? Deixa eu contar mais um pouquinho da história. Sabe por que eu estou contando isso para vocês? Para vocês ficarem impressionados com Betânia, com a minha cidade. Mas eu preciso primeiro contextualizar vocês pelo que meu amigo Cristo passou. Rejeitado ao nascimento, rejeitado na sua própria cidade. Agora Jesus está onde? Nós estamos agora andando no nosso drone e chegando agora em Jerusalém. Sobrevoando Jerusalém, e não é como um clipe lindo do Nordeste, é um clipe preto e branco. Em Jerusalém, literalmente preto e branco, a roupa dos fariseus. O centro da adoração do mundo, o lugar do templo. Foi lá, meus amigos, que a elite religiosa, os especialistas em Deus, se tornaram os maiores inimigos de Jesus. Os maiores inimigos, os mais ferozes. Eles odiavam Jesus, não é porque ele quebrava a lei, mas porque ele era a lei. Ele personificava ela. Jesus curava no sábado, ele comia entre os pecadores. Ele era a graça em pessoa, onde a lei e os fariseus e a religião incluía e incutia na mente das pessoas, que tinham diversas etapas, diversos processos, diversas coisas para chegar até Jesus. Jesus simplesmente chega e senta do lado daqueles que são os piores. E agora os piores têm acesso ao que há de melhor. Esses somos nós hoje. Os piores. Fique ofendido, você que está visitando hoje aqui, mas eu me incluo também nesse lugar. Nós somos os piores, porque o melhor lugar para você estar diante de Deus é você reconhecer que você não merecia estar nesse lugar, e ainda assim Deus te chama para esse lugar da presença. Foi isso que Jesus fez, uniu prostitutas, uniu pecadores, uniu publicanos, uniu a todos na mesa. Nós estamos aqui hoje, na mesa, com Jesus. Não é um monte de barreiras e regras e leis. Você não precisa andar de preto e branco, você não precisa, não. Você precisa se relacionar com Jesus. Jesus até chorou quando olhou para Jerusalém. Lá em Lucas 19, 41, o texto diz, Jesus chora. Mateus 23, 37, ele fala, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, vocês não me quiseram. Jesus estava chateado, #chateado com Jerusalém. Era para ser o epicentro da adoração e se tornou o epicentro dos hipócritas.
Porque é isso que muitas vezes nós podemos nos tornar como igreja, o epicentro da hipocrisia, vomitando regras para o mundo e vivendo distante de Jesus, declarando que os outros devem viver, mas não tendo espelho em casa para enxergar que nós precisamos de uma verdadeira e genuína conversão, que nos leve a uma paixão e um amor por Jesus, ao ponto de nós olharmos para os pecadores e dizer: eu não tenho condenação para você, eu tenho uma boa notícia, Jesus me tirou desse lugar e vai tirar você também. Não tenho condenação para você, eu tenho uma palavra de amor, de transformação. Porque foi isso que Jesus fez. Tirou essa pessoa raivosa que eu era, e hoje eu sou um poço de amor. Amém? Profetiza aí sobre a sua vida, em nome de Jesus. A maior oposição de Jesus, meus amigos, então, não veio dos pagãos, mas veio das pessoas mais religiosas da cidade. Ei, agora eu estou tocando no vespeiro. A maior oposição a Jesus veio dos maiores religiosos. Porque é possível saber tudo sobre Deus e ainda assim rejeitá-lo. É possível saber tudo sobre Deus e ainda assim rejeitá-lo. É possível você ter cara de crente e ainda assim rejeitá-lo. É possível. É possível. Jerusalém construiu um templo para Deus, mas fechou a porta quando ele apareceu presencialmente. Eles estavam só no home office. Quando Jesus chegou para trabalhar presencial, não, not today. A religião pode se tornar, deixa eu te falar um negócio, a religião pode se tornar o esconderijo perfeito para fugir de um relacionamento real com Deus. A religião pode se tornar um esconderijo perfeito para fugir de um relacionamento real com Deus. Deus chega na porta desse templo que é você e está fechado, porque você está escondido na religião, escondido dizendo: Deus, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu declarei tantas coisas, em teu nome eu cantei, Jesus. Em teu nome eu profetizei, em teu nome eu preguei, em teu nome eu fiz tantas coisas. Não te conheço. Eu conheço fulaninho ali, que ninguém nunca ouviu falar dele, mas esse cara... Agora, você correndo atrás de funções, querendo provar para o mundo que é alguma coisa, não te conheço. Terceira rejeição de Jesus. Então já está aqui, nós temos o cenário. Rejeitado ao nascer, rejeitado pela própria cidade, rejeitado pela sua própria cidade, rejeitado ao nascer, e também rejeitado pelos religiosos da sua época. E o que Betânia então tem de diferente? Vamos falar de Betânia agora? Agora chegou a minha vez de brilhar. Vamos falar de Betânia, meus amigos. Betânia é um lugar perfeito e maravilhoso. Jesus adorava chegar lá porque era a cara da perfeição. Betânia era um lugar onde Jesus chegava e via tudo belo e tudo bonito. Errou feio. Errou rude. Não é esse lugar. Quando Jesus chega lá em Betânia, o que ele encontra lá na minha casa? Ele encontra Marta, ansiosa, correndo para todo lado, desesperada. Ela amava Jesus, a minha irmã amava Jesus, vou falar real para vocês. Mas ela amava tanto que ela não conseguia colocar sua energia no lugar certo. Uma agitação louca. Ela estava tão ocupada trabalhando para Jesus, meus amigos, que quase que ela perdeu a chance de estar com Jesus. Está tão ocupado e tão envolvido com as coisas de Deus, que Deus passou e ele nem viu. Parei, eu estava aqui servindo ao Senhor, ele esteve aqui hoje? Parece muitos de nós, né? Estamos aqui tão envolvidos com tantas coisas, cheio de atividades na nossa vida, na igreja, no trabalho, em casa, é com filha, com o vizinho, com não sei o que, com o jornal, é guerra não sei aonde, é tudo acontecendo ao nosso redor, e Jesus passando, e nós não conseguimos,
parar e dizer um basta para todas as vozes e dizer: Jesus, eu quero ouvir a tua voz. Essa era a minha irmã Marta, coitada. Essa era a minha casa. Essa era a minha casa. Eu tinha uma outra irmã, Maria. Essa era bem tensa. Essa mulher contemplativa, gostava de ficar na dela, quebrava todas as regras sociais, tudo que podia acontecer. Um dia ela quebrou um perfume e colocou aos pés de Jesus. Uma loucura, foi uma doideira, todo mundo falou mal dela, foi uma doideira. A nossa casa virou um auê. Uma era ansiosa, a outra quebrava as regras, botava perfume, assim, ó, uma esculhambação. E eu sou o cara que Jesus chamou. O que é, Camila? E eu sou o cara, boa, tu já sabe onde é que eu vou chegar, né? E eu sou o cara que aconteceu o quê? O cara que partiu o coração de Jesus. Quem de vocês tem essa aí? Hã? Eu sou o cara que partiu o coração de Jesus. Alguns amigos meus me disseram que Jesus, ao chegar ao meu túmulo, simplesmente fez o quê? Chorou. Então esse era o lugar de Jesus. Esse era o lugar onde Jesus reclinava a cabeça, porque Jesus, ele está procurando não um lugar perfeito, não um lugar correto, não um lugar 100%. Ele está buscando no meio dessa disfuncionalidade corações verdadeiros que o amam verdadeiramente. Vai ter você que se identifica, que está aqui ansioso, está louco que acabe o culto, já quer sair correndo porta fora, mas você ama Jesus, você está aqui, chegou atropelando a semana, não sabe nem como chegou aqui, já está pensando na semana de trabalho, já está pensando em tantas coisas, a tua cabeça é um turbilhão, você não consegue mais parar, sua mente está explodindo. Tem você que está aqui, que fica assim: o que aconteceu? Esse cara fala rápido demais. Está viajando, contemplativo. Pô, estou vendo Jesus. Sentindo aqui uma coisa diferente no ar. Você é um cara mais paradão, contemplativo, gosta. Ou você é aquele que morreu. Não tem, aí ninguém morreu. Mas você é aquele que parte o coração de Deus de alguma forma. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo, ele geme, ele ama, ele chora. Então nós temos um cenário não muito confortável. Não poderia ser esse lugar da cuca recheada do salame da linguiça, não. Esse lugar não me parece ser um lugar muito confortável, não. Mas esse é o lugar que Jesus reclinava a sua cabeça. Esse é o lugar de paz de Jesus. Betânia, a minha terra, meus amigos, era o lugar que Jesus, quando ele podia, ele dava uma chegada. O lugar de paz. Jesus, meus amigos, não está procurando um palácio perfeito, mas um lar real, para um Deus real. Muitos de nós estão preparando e achando: cara, eu preciso que a minha casa se organize para receber Deus. Não! Errou! Você vai receber Deus na sua casa do jeito que Ele está, porque é disso que Deus ama. Deus ama entrar no lugar e organizá-lo. Se você achar que pela força do seu braço você vai organizar a casa para Deus, você nunca mais vai sair dessa roda. Você vai ficar que nem um ratinho correndo e nunca vai chegar nesse final. Coloque Deus na equação, entregue nas mãos dEle. Entregue nas mãos dEle. A grande virada da minha história com Jesus aconteceu um dia, vou contar para vocês. Foi num jantar. Esse dia foi louco. Esse dia foi louco mesmo. Marta estava estressada aquele dia, estava braba, e ela tentou manipular Maria. Ela queria que Maria servisse junto com ela. E aí Jesus estava na casa. Jesus estava na casa, Marta estava trabalhando, Maria estava lá ouvindo Jesus, e Marta estava tentando manipular Jesus para virar gestor de projetos. É isso. Acredite.
Olha o que ela disse, gente, está lá, ainda bem que vocês registraram, aí a galera registrou e tem aí nos aplicativos de vocês agora. Senhor, não te importas que minha irmã me tenha deixado servir sozinha? Disse-lhe, pois, diga para ela me ajudar, ou seja, Jesus, pega uma planilha aí, vamos ajudar aí, pede para minha irmã me ajudar. Para com esse papo aí de ficar só falando e vamos otimizar as coisas nessa casa. Quando tudo estiver organizado, quando tudo estiver limpo, aí a gente resolve, não! Ouça Jesus ao longo do processo. Ouça Jesus ao longo de uma jornada da limpeza da bagunça. Talvez você morra e a bagunça não esteja pronta, mas você terminou a sua vida ouvindo Jesus. Porque o que importa não é resolver todos os problemas da sua vida, importa é que um dia você conheça Jesus verdadeiramente. Você acha que Jesus quer resolver os teus problemas, mas Jesus só quer se fazer conhecido. Ele só quer ser teu amigo. Se nesse inteirinho precisar resolver uns probleminha, uns BO para te ajudar, vai. Mas não se esqueça da pregação da semana passada. Se nesse inteirinho Jesus precisar te dar uns BO para você andar com ele, vai também. Então remova o BO da sua equação. Continue orando, não quero remover a fé de ninguém. Mas preocupe-se em se relacionar com Jesus. Amém? Só isso aqui que eu falei agora já serviria para você sair daqui abençoado e se livrar de toda e qualquer porcaria de teologia neopentecostal que existe no mundo. Só isso aqui. Deus não está interessado no seu serviço até que Ele tenha o seu coração. A comunhão, meus amigos, precede o serviço. Sempre, sempre. Amém? Sabe o que eu aprendi andando com Jesus? Que Jesus não precisa de funcionários. Ah, mas eu sou voluntário. Jesus não precisa de funcionário. A Bíblia diz que no céu tem legiões de anjos, lá em Apocalipse 4, tem anjos e mais anjos dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor de todos os exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Não precisa, Deus, Ele não precisa de funcionário, Ele está buscando amigos. E em Jerusalém, meus amigos, Ele era o Messias. Ele era o profeta, mas em Betânia, ele era Jesus, o amigo. O amigo que chegava cansado, o amigo que tira as sandálias empoeiradas. Não é esse asfaltinho Nutella que vocês têm, eu andei pelas ruas aqui, percebi que vocês têm um asfaltinho Nutelinha, não é isso. Jesus andava com seus pés empoeirados e era lá que ele encontrava repouso. Em Betânia, meus amigos, ele podia chegar cansado. Ele sabia que era amado naquele lugar. Ele sabia que ele podia encontrar um repouso, um lugar de descanso. Que ele era amado até por quem ele era. Não era necessariamente por ser o Messias, mas Jesus era um amigo. Um amigo. A chave da nossa porta lá em casa, eu, minha irmã, minhas duas irmãs, Jesus já tinha essa chave. Ele já tinha a chave da porta da casa. Não era mais uma questão de lista de qualidades, era simplesmente uma amizade genuína que nós tínhamos. E é por isso que Jesus chorou no meu túmulo. Jesus não chorou porque Ele era o Deus Todo-Poderoso. Ele chorou porque Ele me conhecia. Jesus conhecia e sabia que faria um milagre. Mas Ele chorou mesmo assim. Por quê? Porque existia uma relação. Não é uma relação distante de um Deus, não. Porque Deus, na sua poderosa sapiência, sabendo que iria curar e resolver o problema, não há motivos para emoção. Mas Jesus chorou. Ele se curvou ao tempo, se curvou à emoção, se curvou, sendo Ele Deus Todo-Poderoso, a essa equação da amizade e da relação para chorar. Vocês não sabem a alegria que eu senti o dia que eu descobri que Jesus chorou. Pode parecer estranho, né? Mas isso mostra que Ele se importa comigo. Isso mostra que Ele se importa com cada um de nós. Foi um momento em que toda a divindade de Jesus se curvou à amizade. Ele sentiu o que nós sentimos.
Ele se permitiu ser vulnerável. Nós demos permissões para Jesus. E Ele entrou na nossa vida. Eu quero te encorajar, nesse tempo presente, a não olhar mais Jesus como um grande Deus distante. Pare de olhar Jesus como um chefe. Ele te convida para ser o seu melhor amigo. Ele te convida para ser o seu melhor amigo. Lá em João 15:15, que vocês no tempo presente têm, mas que eu não tinha no meu tempo. Tem um texto muito maravilhoso que, se eu tivesse naquela época, eu seria ainda mais apaixonado por Jesus do que eu sou hoje. Mas já que você tem esse texto, eu presumo que você seja apaixonado por Jesus mais ainda. Lá em João 15:15 diz assim: já não os chamo mais de servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que eu ouvi do meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Eu tenho chamado vocês de amigos. Essa é Betânia, o lugar de descanso para Jesus. Mas deixa eu ir um pouquinho mais além com vocês. Betânia, meus amigos, é um protótipo. É só um início. É só o início de um processo. Jesus ali estava mostrando uma ideia. Nós achamos que Betânia é a história completa, mas não. Betânia não é o objetivo final. É um teste de conceito. Betânia nada mais é do que um ensaio para aquilo que Jesus desejava fazer. Um ensaio de uma pequena aldeia que agora Jesus deseja fazer em escala global. Algo pequeno que agora Jesus está desejando transformar numa escala global, não mais presa a uma geografia, não mais presa a um tempo. Lá em 2 Coríntios 3:18 diz assim: mas todos nós, com o rosto descoberto, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. O plano de Deus sempre foi ter milhões, bilhões de Betânias, lugares de descanso. Milhões de Betânias, lugares em que ele pode repousar, lugares em que ele encontra a porta aberta. Corações humanos que são o destino de Deus. A história de Betânia, meus amigos, não é um convite para uma viagem, né? Não é um convite para a gente viajar para Israel, mas é um convite para que nós sejamos o lugar da viagem de Deus. Sabe, viajar é maravilhoso. Eu adoro passear. Eu imagino que a maioria de vocês, né, adorem viajar. Você consegue imaginar Deus fazendo planos? Deus conhece todos os lugares. O homem está tentando ir para Marte. A gente já foi para a Lua. Alguns dizem que não, a teoria da conspiração da semana passada, né? Alguns dizem que não, outros que sim, mas a gente foi para a Lua, eu acredito. Vamos para Marte, talvez chegar em outros lugares presencialmente. O ser humano está tentando planejar viagens, é tão bom a gente pensar em ir para algum lugar. Fala em viajar para algum lugar, já fico extremamente animado, adoro viajar, adoro passear. Imagina que o plano de Deus, ao cunhar a história da humanidade, foi planejar uma grande viagem. A viagem de Deus é para o centro do coração do ser humano. Deus agora colocou no seu GPS o coração do homem, e esse é o lugar que Deus deseja ter como destino de viagem. Deus deseja ter você como destino da sua viagem. Deus deseja ter os seus filhos como destino da sua viagem. Agora não mais o lugar de Betânia, esse lugar em que ele repousa fisicamente, geograficamente, mas agora o ser humano. Jesus agora está mostrando que Betânia não é mais sobre um lugar, mas agora Betânia são sobre pessoas. Veja bem, Jesus ressuscitou, amém? Glória a Deus, glória a Deus. Vocês não são pentecostais, né? Vocês são muito fraquinhos. Quando a gente fala Jesus ressuscitou, é só isso que precisa. Você precisa que eu te... Irmãos, Jesus ressuscitou. Aí alguém fala, amém, glória a Deus. Porque vocês são pentecostais emocionais muitas vezes, né? Precisa que alguém vá lá e dá um grito. Jesus ressuscitou, amém? Amém, glória a Deus. Depois da sua ressurreição, 40 dias, Jesus ficou pela terra.
Jesus tinha que escolher um lugar. Você sabe que o Elon Musk está mandando... Foguete não tem ré, né? Dizem, agora tem, né? A gente está vendo que até isso está acontecendo, né? Tem uns foguetes dando ré. E agora a gente está vendo diversos foguetes sendo lançados pela SpaceX, mas também tem outras empresas no mundo afora lançando foguetes. Jesus, ele tinha um plano. O foguete ia ser lançado. Jesus ia subir aos céus. Não era Marte, mas é um lugar que um dia nós estaremos. Nós vamos voltar para um lugar restaurado, mas quem quer que morra hoje vai para esse lugar, vai ficar lá. Junto, como diz a Bíblia, no seio de Abraão, nesse ambiente da glória de Deus. Jesus foi para lá, assistir a Deus, junto com o Pai, Filho e Espírito Santo. A Bíblia diz que Jesus envia o Espírito. Jesus está andando no meio dos discípulos e ele resolve escolher um lugar. Qual vocês acham que é o lugar que Jesus escolheu para ser o último lugar que Jesus ia estar na terra? O que vocês acham? Betânia. Vocês moram aí em Gravataí? A minha terra foi o lugar, não é o Cabo Canaveral, onde lançam foguetes para Marte. A Betânia é o lugar que lança Jesus para a eternidade. Fica com essa. Você fica aí orgulhoso que Gravataí tem AGM, eu tenho meu Cabo Canaveral que envia Jesus para a eternidade. Jesus escolhe a Betânia porque esse lugar é um lugar familiar para ele. É o lugar em que ele resolve sair desse lugar físico agora para ir para um lugar espiritual. É o único lugar onde Jesus coloca os seus pés. É nesse lugar. A plataforma de lançamento para o trono do universo foi nada mais, nada menos do que o quintal dos seus amigos. Jesus parte do quintal de Lázaro, Maria e Marta para junto dos anjos que estão dizendo santo, santo, santo. Mas ele não deixou eles órfãos, ele prometeu, vocês não vão ficar órfãos, eu vou enviar o Espírito, aguardem, fiquem em Jerusalém. E Jesus ainda diz, depois a palavra nos ensina, lá em 1 Coríntios 3,16, não sabeis vós que vocês são o templo do Espírito Santo e que ele habita em vós? A busca de Deus, meus amigos, por um lar finalmente terminou. Agora já não é mais sobre Betânia, Jesus sobe aos céus, e agora ele volta na presença agora do Espírito. Ele volta e encontra endereços por toda a terra, no que a Bíblia chama de espalhar a glória por toda a terra. Ele encontra esse endereço em nós, em mim e em você. E agora todo aquele que nele crê, recebe a presença de Deus e se torna esse lugar de descanso, esse lugar em que o Filho do Homem reclina a sua cabeça, esse lugar em que Deus chega. Lá em 2 Coríntios 6 diz assim: pois somos santuário de Deus, o Deus vivo. Habitarei, disse Deus, e andarei entre vocês. E eu serei o Deus de vocês, e vocês serão o meu povo. João 15, 4 em diante diz assim: permaneçam em mim, e se vocês permanecerem em mim, eu permanecerei em vocês. Em vocês. Gálatas 2:20 diz assim: já não sou mais eu quem vive, Paulo diz, mas agora é Cristo que vive em mim. 1 João 4,16 diz: Deus é amor, e quem permanece no amor permanece em Deus, e Deus permanece nele. O projeto ousado de Deus não foi um grande templo, mas foi um pequeno amigo. Você, nós. Não foi um grande templo esperado pelos judeus. Não foi essa grande mansão e aquilo que os homens constroem com as suas mãos, mas um homem, uma mulher, que são os amigos de Deus. Então a questão, meus amigos, se torna muito pessoal. E eu queria que se tornasse pessoal para você também. Lá em Apocalipse tem um dos versículos mais conhecidos das Escrituras. Apocalipse 3:20 diz o seguinte, e eu queria que você ficasse de pé junto comigo.
Apocalipse 3:20 diz assim: e eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Jesus está à porta. Jesus deseja entrar no teu coração. Jesus deseja fazer desse lugar um lugar de morada. Deixa eu te contar uma coisa muito intrigante também. Um dia Jesus estava em Jerusalém e ele vai para Betânia. O texto fala que Jesus foi para Betânia só passar a noite e ele volta para Jerusalém. Ninguém sabe o que Jesus foi fazer. O que a gente tem ideia é que Jesus foi para a casa de Lázaro, Maria e Marta passar a noite, porque Jesus já estava iminentemente nos seus últimos dias. Então ele resolve, antes de passar o grande perrengue da sua vida, que é morrer na cruz, ele resolve ir lá e ter um último aconchego dos seus amigos. Será que nós podemos nos colocar nesse lugar de dizer: Deus, eu quero ser esse amigo tão próximo, eu quero ser esse amigo tão íntimo? Sabe o que significa Betânia? Betânia significa casa dos figos. É isso que significa. Jesus passa a noite em Betânia, e é muito curioso, ele passa a noite na casa dos figos, Gui. Um lugar que é bagunçado, mas floresce. Uma casa dos figos não te vem uma coisa gostosa na mente? Eu já penso até numa chimia, todo gaúcho adora. Uma chimiazinha de figo, aquele cheirinho de pãozinho quente saindo. Betânia era a casa dos figos para Jesus, aquele ambiente gostoso, familiar, aconchegante. Consigo imaginar ele chegando. Era uma doideira aquela casa, mas sempre tinha um pãozinho quentinho, um cafezinho, um lugar gostoso de se estar. Jesus sai de Betânia, da casa dos figos. O que Jesus encontra no caminho? Na sequência, o texto diz: indo em direção a Jerusalém, olha para uma figueira. Uma figueira cheia de folhas. Só que o que não tinha nessa figueira, meus amigos? Figos. A Bíblia diz que Jesus amaldiçoa a figueira e ela imediatamente morre. Jesus sai de um lugar que é disfuncional, mas produz frutos. Indo em direção a Jerusalém, ele encontra aquilo que não frutifica. E o que não frutifica não interessa a Cristo. E a frutificação aqui, nós não entendemos como você necessariamente ganhar alguma coisa ou entregar alguma coisa, mas sim você simplesmente colocar o seu coração à disposição de uma amizade profunda com Jesus, e que Ele olhe para você e enxergue esse lugar em que há pão quente, em que há figos na mesa, esse lugar da mesa em que há relacionamento. A pergunta para você nessa noite, meu amigo, não é se você é Jerusalém, se você é religioso. Você está na igreja, você é religioso. Você já segue um rito religioso, lá fora está escrito Assembleia de Deus. Você já segue um ambiente religioso, você já segue, participa de diversas coisas, se envolve. Você já é um religioso. Não há nada de ruim nisso. Você já é envolvido. A questão hoje é se você é essa Jerusalém, que é religiosa, mas que não conhece Jesus. Será que você é essa Belém que está com uma placa bem grande? Não há lugar, não há espaço para amizades. Não há espaço nessa mesa. Jesus colocou as prostitutas e os pecadores na mesa. Agora eu estou com a minha agenda cheia. Jesus não tem lugar nessa mesa. A gente fala, não tem pão, velho. Não tem pão. Não tem pão para ti aqui, Jesus. Não tem espaço para você nessa mesa. A minha agenda já está muito ocupada. Eu quero fazer só uma pergunta e eu gostaria que você fechasse seus olhos. Não quero te perguntar se você é Belém, se você é Jerusalém, ou se você é religioso. Não. Eu quero só te perguntar, o teu coração é o lar de Jesus?
É só essa pergunta. Eu queria que você fizesse essa pergunta no mais profundo do teu coração. O que tem aqui é religião? O que tem aqui é uma agenda cheia? Ou existe no seu coração uma cama bem quentinha, um travesseiro posto e um convite? Jesus, pode passar a noite aqui. Se na semana que vem você precisa ser morto, aqui é o teu lugar de descanso. Tem figos, tem uma chimia, tem um pão quente, tem um lugar de repouso. Você pode passar aqui nesse lugar. Faça essa pergunta no seu coração. Será que esse meu coração é o lar de Jesus?